vou pregar amanhã. Tem que enviar para mim me assistir. Eu não assisto. Paz, pessoal. E aí, melhorou o áudio? Como é que tá? Tá melhor agora o áudio? Dá o feedback aí desse áudio, o retorno aí. Tá na rua de cima aí, mano. Tá na rua, tá na rua de Santa. Bora lá. Dá o retorno desse áudio aí pra gente. Faz o convite ao pessoal aí também. Tá ótimo agora. Tati Rosa, o áudio tá bom? Tá bom, George? Falou que tava estreito o áudio. Agora sim, aí. Pronto. Vamos agora. Agora vai, em nome de Jesus, né, pastor? O meu amigo Joab está perdido aqui no bairro. Me procura na minha casa. Tá perdido, mas já chega. Irmã Silvia falou que tá travando. Tá travando, pessoal? Quero, afasta um pouco a câmera. Ô, meu filho, não vem falar, não vem não, viu? Já não começa não. Mas bora lá, né, gente? Bora lá, pastor Sandro, dá as considerações aí, dá logo uma introdução desse Salmo 91 aí pra gente. Amém. Esse Salmo 91, eu estava dando uma observada nele, né? Que é um salmo que você vê que ele é comum. Você vê que várias casas, empresas, você chega, tem uma folhinha, alguma coisa tratando o Salmo 91. E, infelizmente, encontramos esse salmo em muitas casas, empoeirado, aberto, né? Porque as pessoas fazem desse salmo 91 como se fosse um amuleto. Que esse salmo, ele é utilizado como um amuleto para muitas pessoas. Acham que a Bíblia aberta vai surgir o seu efeito. E nós vamos estar observando dentro desse Salmo 91 que alguns princípios, né? Para que as bênçãos de Deus possam estar sendo concretizadas na nossa vida. E a minha introdução, que nós vamos ver que esse Salmo, ele se encontra, às vezes, empoeirado até mesmo na casa de muitos crentes, que abre e deixa lá na estante, né? Já contemplei situação assim, não sei se Kel já contemplou, né? Você chega em muitas casas, o Salmo 91 está lá aberto. E a Bíblia, ela não é como um amuleto, né? É a palavra em si de Deus, que é a bússola, né? É o nosso guia, para que possamos entrar no propósito que Deus quer. Passar para a Kelvin. É isso aí. Bom, esse salmo, ele não tem uma identificação de quem escreveu. A gente foi fazendo umas pesquisas aí. Isso. A gente não sabe quem escreveu, geralmente, quando a gente não tem essa identificação, é anônimo. Porém, a tradição, algumas pessoas acreditam que este salmo foi escrito ou por Moisés ou por Davi. Muitos mesmo acreditam ser escrito por Moisés, porque geralmente o que aconteceria para Joabe, o que acontecia? Geralmente, quando vinha um salmo que não tinha uma identidade, um autor identificado, o autor anterior do salmo anterior era identificado. Quando a gente lê o Salmo 90, a gente vê Moisés fazendo uma oração, um salmo escrito por Moisés, falando sobre a fraqueza do homem e a providência de Deus. E quando vem agora, vem a segurança daquele que se refugia em Deus. A gente não sabe quando esse salmo foi escrito. Há alguns que acreditam, se for da autoria de Moisés, ele foi escrito na época da peregrinação de Israel pelo deserto. Daquele processo da libertação até o deserto. E é um salmo que, como o Sandro falou, é um salmo que muita gente abre ele. Às vezes tem esse misticismo, né, de que é o salmo protetor, né? E às vezes nunca sequer meditou na profundidade das palavras deste salmo.
É um salmo que fala profundamente com o homem e que acaba alegrando a alma do homem, né? Quando a gente lê, né, pastor Sandro? Verdade. Aí o que acontece? A gente precisa entender, compreender. Pastor Anderson Macedo entrou, pastora Cláudia, Deus abençoe. Pessoal, Deus abençoe, nosso irmão Ismael. Todo mundo está entrando, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, tá? A gente está falando um pouquinho sobre o Salmo 91. Vamos aí dentro do tempo, tá explanando, tá falando aí sobre esse salmo. E o primeiro versículo desse salmo, né, pastor Sandro? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor é meu Deus, o meu refúgio, é minha fortaleza, e nele confiarei. A gente a gente pode acabar dividindo esse salmo em 3 partes, né? Versículo 1 e 2, o versículo do 3 ao 13 e o versículo do 14 ao 16, tá? E algo que a gente acha interessante, que a gente já pode estar meditando nesse salmo, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Fala um pouquinho desse esconderijo, pastor. Amém. Eu estava observando, Kelvin, e é uma pergunta. Quem habita no esconderijo do Altíssimo? Quem habita Sim, no quem é que habita? Né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem habita no esconderijo do Altíssimo? Aí de tarde, eu dando uma meditada, o Espírito Santo ministrando meu coração, e eu botei alguns pontos. Aquele que teme. Primeiro ponto, aquele que teme. O João chegou aqui agora. Costa aqui. João, assim. Conseguimos? Aí, Kel. O anjo levou ele para aí, tá vendo? Tava perdido, achou. A paz, povo de Deus. Cadê o evangelista? Não entrou, não. Então, Kel, como eu falei, o primeiro versículo nós vemos aqui, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a parte A. Que habita no esconderijo? Habitar fala de permanecer, estabelecer em um lugar. E aquele que teme. Infelizmente, hoje, muitos querem habitar no esconderijo do Altíssimo, mas este versículo não chama a atenção porque não teme. E Deus, ele até mesmo quer se revelar para nós, quer nos levar ao lugar de abrigo, no esconderijo dele. Mas o primeiro ponto é nós temer ao Senhor, temer ao santo nome do Senhor. Segundo, aquele que obedece a palavra. E hoje nós vivemos um tempo que a gente quer estar habitando no esconderijo do Altíssimo, mas nós não queremos obedecer a palavra. Verdade? Sim, sim, tem muito. Quem habita no esconderijo do Altíssimo? Aquele que tem reverência. E nós podemos entrar no esconderijo de Deus. Deus, ele quer nos levar a estar no lugar secreto, porque Deus, às vezes, quer nos esconder nele. Mas se nós não tivermos o temor, a obediência à palavra, a reverência e se aproximar do lugar, do esconderijo de Deus, com santidade. Aí nós vamos ficar como muitos que estão hoje aí, né? Sem direção, porque não tem, sem direção porque não obedece, e sem direção porque não está próximo à santidade de Deus. Só a parte A do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Dá uma condição. Todo mundo quer habitar, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Deus nos dá uma oportunidade, uma direção. Se eu quero, eu vou habitar no esconderijo do Altíssimo. Se eu não quero, eu vou ficar como todos, né? dando volta como o povo de Israel no deserto, mas não desfrutando do lugar do esconderijo do Altíssimo. Verdade. Não são todos que habitam, né? Aquele que habita, ou seja, a palavra diz, não é aquele que tem vontade de habitar. A gente pode dizer, igual o senhor falou, aquele que teme, aquele que obedece, aquele que tem reverência diante da presença do Senhor, são chamados os justos diante de Deus, né? São esses que habitam no esconderijo do Altíssimo. E Deus tem nos chamado para que a gente habite neste esconderijo. Sempre tem chamado, que é o esconderijo do Altíssimo, é o secreto com Deus.
É uma vida santa, uma vida reta diante da presença do Senhor. É uma vida de obediência à palavra de Deus. É uma vida onde você está firmado, alicerçado nas palavras de Cristo. A gente pode ver, por exemplo, quando Jesus vem falando em Mateus 6, ele vem falando, entra no teu quarto, ora em secreto, que teu pai te recompensará. Jesus ele sempre teve essa questão de mostrar que o secreto é onde é a habitação do esconderijo do Altíssimo, né, pastor? Verdade. E, Então a gente... e assim, ninguém quer estar no secreto, no esconderijo do Altíssimo, porque no esconderijo de Deus não há ibope, não há status, Sim. é o secreto. E aqui o que me chama a atenção é essa palavra habitar, que é permanecer, é estabelecer-se um lugar de posse. Deus quer que nós estabelecemos um lugar no secreto dele. E Verdade. Deus só vai revelar o secreto dele, o escondido dele, para aqueles que temem. Não é para qualquer um. Sim, sim. Habitar. A gente precisa habitar. Habitar é onde a gente está. Por exemplo, eu habito em minha casa, você habita em sua casa, o seu lugar de refúgio, o seu lugar de proteção. Porque quem habita no esconderijo do Altíssimo está dizendo, Deus, eu quero me firmar, me estabelecer em sua presença. Meu irmão Ricardo, Deus abençoe. O Fabiano também entrou aí, irmã Fabiana. Deus abençoe. Pessoal, vai compartilhando aí para a gente essa live, para que pessoas sejam alcançadas também. Participe também conosco. Sempre possível, eu estou lendo aqui as mensagens que vocês estão mandando, tá? Deus abençoe a nossa irmã Jéssica, que também está online aí. Mas vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. 4 coisas que eu vim identificando aqui, pastor, que esse salmo vem nos trazendo, é que ele vem trazendo 4 nomes de Deus. Não sei se o senhor percebeu isso. Você pode ver Altíssimo, Onipotente, Senhor e Deus. O que é o Altíssimo? O que é isso? Deus Altíssimo. É o Deus que está acima de todos. Ele é superior a todos nós. Esse é o nosso Deus. Além de a gente habitar nele, a gente reconhece que ele é o Deus que está acima de todos nós. Que ele está acima, que ele é soberano, que ele reina, que ele é superior a tudo e a todos. Concorda, pastor? Concordo, sim. Esse salmo ele vai nos revelar também a soberania de Deus, né? Sim. A grandeza de Deus, que o Altíssimo, e também ele é onipotente. É um dos atributos de Deus também que entra a onipotência de Deus. Sim, sim. Onipotência, É o Deus Todo-Poderoso, né? Isso. A onipotência é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. É de onde vem todas as fontes, de onde surgiu tudo. Ele é poderoso. Esse é o nosso Deus. E a gente precisa ter sempre essa consciência de que Deus, ele é poderoso, todo-poderoso. Que ele é altíssimo, todo-poderoso. E além do mais, quando você chega no versículo 2, você vai ver, direi do Senhor. Senhor, você está dizendo que ele é o Deus que quer aliança. Todas as vezes que a gente vê dentro da palavra do Senhor, chamando Deus de Senhor, a gente vê Deus querendo estabelecer uma aliança, um respeito, um relacionamento com o seu povo. É igual, por exemplo, o senhor que tem filho, tem Levi, de Levi chama o senhor de Senhor, como um respeito, né, pastor? Verdade. Com um respeito, como uma aliança, reconhecendo que o Senhor é Pai, que tem intimidade com Ele. Assim é o nosso Deus. Quando a gente se coloca, chama Deus de Senhor, a origem dessa palavra, e a gente está dizendo, Deus, Tu és o Deus da aliança. Deus, Tu és o Senhor de relacionamento. Tu és o Senhor de compromisso. E interessante, na parte B do versículo primeiro ainda, a sombra do Onipotente descansará. Quando fala debaixo da sombra, está falando de defesa e proteção. Deus, ele está nos protegendo e nele nós estaremos seguros.
se nós estivermos Sim. debaixo da potente mão de Deus, nós vamos ter a garantia de defesa. Ele é o nosso advogado, que advoga nossas causas, e ele vai também nos proteger, nos dar o descanso. E quando fala de nos guardar, é que ele vai nos livrar de todo o mal. E a Bíblia vai dizer que aqueles que temem ao Senhor, né, ele alcança as provisões de Deus. Um exemplo assim, se eu estou debaixo da potente mão de Deus, estou descansando na direção de Deus, com certeza eu estarei seguro, porque é Deus que sustenta a nossa vida com Ele. É Deus que firma os nossos Verdade. passos. É Deus que nos dá o livramento, porque se não for Deus que nos guarda, que diria de nós? Se não fosse Deus que nos guardasse, nas suas mãos, o adversário já teria nos devorado vivo. Verdade. Somos totalmente dependentes desse Deus. Somos dependentes desse Deus que tem sido tão bom com a gente, né, todos os dias. E às Verdade. vezes a gente não reconhece isso. Gente, eu tava ouvindo uma pessoa falando que a gente somos tão frágeis, que dependemos de Deus. Por exemplo, se uma bactéria cair na corrente sanguínea da gente, só a mão de Deus para nos livrar. Que essa bactéria pode acabar matando. Olha para você ver, no meio dessa pandemia que tem acontecido, são poucos que aprenderam a descansar na sombra do Onipotente. São poucos que aprenderam a confiar. Porque quando eu falo que eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente, eu estou dizendo que eu confio em Deus inteiramente. De que minha vida é totalmente dele, que eu dependo dele, que ele é meu protetor, que ele é meu auxiliador, que é ele que me ajuda, que é ele que me sustenta, que é ele que me guarda, que é dele que vem todo o poder, que ele é o rei soberano, que ele está tendo um relacionamento comigo e ele vai fazer conforme ele quer, conforme ele deseja. E esse versículo 2 que tu citou aí, nós podemos observar 4 coisas que Deus é para aqueles que estão no seu esconderijo. Primeiro, Sim, um refúgio ou esconderijo. Para aqueles. O que Deus é para aqueles que estão em seu esconderijo. Se eu estou debaixo da potente mão de Deus, Deus é para mim um refúgio e esconderijo. Segundo, uma fortaleza, um lugar de proteção. Terceiro, um Deus verdadeiro e fiel. E quarto, um lugar de confiança e seguro. Mas será que nós temos a confiança nesse Deus Altíssimo que o Salmo está nos relatando? Será que nós temos a total confiança nesse Deus que ele é fiel e verdadeiro? Porque Deus ele é imutável. Deus ele não muda. Ele permanece o mesmo Deus, fiel, verdadeiro, um Deus que a gente podemos confiar. E eu tenho mesmo, eu sempre cito, que às vezes nós falamos, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. De boca para fora. Mas quando Deus nos coloca dentro do processo da provação, do processo da luta, nós desconfiamos de Deus. E que relacionamento é esse que nós temos com Deus? Um relacionamento de desconfiança. Um exemplo, eu tenho a Arina, minha esposa, nós somos casados, você e Ruth. E que relacionamento que vai haver uma desconfiança? Vai desacreditar um do outro. E às vezes nós estamos assim para com Deus. E quantas vezes nós, servos de Deus, desconfiamos das promessas de Deus em nossas vidas? Porque muitas vezes nós achamos que estamos no lugar do escolhido de Deus. E se nós estivermos escondidos em Deus, nós vamos aprender que Deus é o nosso refúgio, que Deus é a nossa fortaleza, e Ele é verdadeiro, fiel, para nos dar a vitória. Quando fala de fortaleza aqui, nós podemos até mesmo destacar, né, que você vai estudar, ver a Bíblia, que todas as cidades naquela época tinha que ter uma fortaleza, né, muralhas
Muralha fala de quê? De proteção, de segurança. Quando nós construímos uma casa, a primeira coisa que depois da casa construída, nós preocupamos em fazer o quê? Um muro, Os muros. né? Para proteger, para que ninguém venha entrar. E às vezes nós não temos essa preocupação de construir o muro que Deus quer em nossa volta. E quem é esse muro que vai nos proteger? Nos vai livrar de todo mal? É o Senhor Jesus Cristo. Verdade. E algo que eu acho, pastor Sandro, tão lindo nesses dois primeiros versículos, principalmente agora no segundo que a gente está meditando, Salmo 91, o verso 2, a certeza que o salmista tinha de quem era o Deus dele. Não é? Ele tinha, para você ver, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha para você ver como é que é lindo a certeza que este homem que escreveu essas palavras, ele tinha de quem era Deus na vida dele. E de que ele não duvidava em nenhum momento. Ele tinha, infelizmente... Oi? Ele tinha uma convicção, né? A convicção de uma coisa. E infelizmente hoje, o que nos preocupa nessa pandemia que nós estamos, os cultos online, esse deserto que Deus permitiu, que atingiu em todas as áreas, em todos os níveis, e muitos já perderam a convicção do Deus, a qual o salmista está dizendo, ele é o meu Deus. Porque se Deus é o meu Deus, eu não vou me limitar somente ao templo, ao lugar que nós adoramos. Se Deus é o meu Deus, a minha casa também é um lugar de adoração a Deus. Eu não vou deixar a minha confiança em Deus se oscilar. Infelizmente, hoje tem muitos cristãos, servos de Deus, que já tem uma caminhada, tem uma experiência com Deus, mas ainda não tem a convicção no Deus da Bíblia vai relatar. Um Deus que abre portas, um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que levanta. Nós lemos a Bíblia, mas não temos a convicção que, como o salmista diz, ele é o meu Deus, não temos a convicção no nosso Deus. Deus, ele, como eu falei anteriormente, ele não mudou. Nós que mudamos. São cristãos de conveniência. São cristãos de conveniências, que têm um relacionamento pessoal com o próximo, mas não tem um relacionamento pessoal com Deus. Fazer igual o Pedro colocou aí, relacionamento pessoal. Que é um Deus que ele tinha certeza que ele tinha um relacionamento com Deus. E, infelizmente tem acontecido muito isso. As pessoas hoje, muitos, não sabem quem é o seu Deus de verdade. Não sabem onde é o seu refúgio e não sabem onde é a sua fortaleza. Para muita gente, o refúgio é a TV hoje. É uma Netflix. Para muita gente, o refúgio hoje é assistir um filme, assistir uma série. E ele cria uma fortaleza nisso, e o que acontece? Só que essa fortaleza acaba ruindo no primeiro vento que aparece. É como um homem que edifica a casa na areia, né? Isso. Ele escuta, mas não pratica. Então a gente precisa, nós como cristãos, precisamos ser um povo que pratica, que escuta as palavras do Senhor, mas que também pratica. Eu e você precisamos sempre ter a convicção, a certeza em nossos corações de quem é Deus. E só vamos ter essa certeza e essa convicção quando a gente tem um relacionamento pessoal com Ele. Quando a gente habita nesse esconderijo que é Ele. Quando a gente descansa nele. Quando a gente confia no Senhor totalmente. E tu tocou no assunto aí, que eu ontem mesmo grifei de convicção, né? Ele é o meu Deus de relacionamento. Hoje, infelizmente, hoje no nosso meio, as pessoas estão mais preocupadas com o título, com a posição, com os status, achando que Deus vai nos medir pelo que nós temos, pela formação acadêmica. Não estou fazendo apologia aos estudos, é bom nós estudar, crescer na graça e conhecimento. Mas hoje você vê a briga desenfreada porque muitos querem estar se aparecendo. E Deus, ele não procura, Deus nos procura nós pelo título, pelo que nós temos, pelo que nós possuímos. Deus, ele nos procura pelo relacionamento. Se eu tenho um relacionamento com Deus, eu vou ser íntimo dele. E hoje as pessoas estão fazendo o inverso. Acha que o que vai se apresentar é o título, é a posição,
É os status. Hoje, infelizmente, as pessoas só querem os status. É as curtidas no Face, né? No Instagram. As pessoas comentando como é que ela foi na palavra, no louvor. E esquece que o que faz a diferença na nossa vida não é título, não é nome, não é posição. É relacionamento com Deus. Porque tu acha que o diabo ele vai respeitar nosso título, nosso nome, nossa posição? Ele vai respeitar e submeter-se a quem tem autoridade de relacionamento com Deus. E o salmista aqui está dizendo: Ele é o meu Deus. Convicção. Relacionamento. O que está faltando em muitas pessoas. Ele confessa quem é Deus, na verdade. Confessa, literalmente, quem é Deus para ele. Aí eu já deixo uma pergunta de reflexiva para o pessoal que está na live. Quem é Deus para você? Né? Quem é Deus? Quem é Deus para você? Qual a certeza nesse momento que você pode ter de quem é Deus para você? Como nós enxergamos Deus, né? Se Deus é... Quem é Deus para mim? Deus é um que quer ter uma amizade. Ou Deus é aquele que eu só olho para ele como aquele que vai prover as minhas dívidas, né? Muitos veem Deus como um caixa eletrônico, vai lá, deposita a senha lá, clica lá na senha, e Deus é obrigado a dar o que ele pede. E quando nós começamos a ler a Bíblia, buscando viver uma relação com Deus, nós vamos entender que tudo que acontece na nossa vida, tudo tem um propósito de Deus. Tudo. E aí você vê muitos hoje indagando, que acham, eu estou passando por isso, por aquilo, Deus não está me vendo. As pessoas esquecem que Deus é o Deus que trabalha em prol daquele que nele espera. E hoje, infelizmente, nós não temos a convicção nesse Deus que o Salmo está relatando, porque nós queremos tomar nossas próprias decisões. Queremos que Deus enquadra a nossa própria vontade. Quer moldar Deus segundo a sua vontade. E isso tem sido o perigo dessa geração. Não é? Paz, estão. Dan falou que quer estar na próxima aí, ó. Pessoal, a gente está falando sobre o Salmo 91, no Papo de Crente de hoje, com o pastor Sandro, tá? Convido o pessoal aí. Como é que faz para convidar? Tem uma setinha aí do lado aí onde você faz os comentários. Você clica, vai aparecer uma série de contatos seus no Instagram, sai enviando para todo mundo que tem lá. Aí o pessoal vai estar podendo assistir, vai receber a notificação, tá certo? Pedrão comentou: a visão que temos de Deus demonstra o quanto temos de Deus. É forte. Ai, viu? Mas bora lá, né, pastor? Como você falou, Deus é um refúgio. O que é um refúgio? Um lugar para descansar, se esconder no período mal, no período de trevas, no período de tribulações. Deus é esse refúgio. Ele é a fortaleza, como o Senhor colocou, que Ele que nos guarda, Ele é a nossa proteção máxima. Gente, sem Deus, a gente não teria bênção nenhuma de proteção, se a gente não tivesse Deus. A gente vive por milagre, né, pastor? Por milagre. Ó, para você ver, tem muita gente que se acha o bam da vez. Mas olha para você ver, o caso de um pequeno vírus, muitos têm morrido. Se não for Deus a fortaleza para nos guardar, quem é que vai nos guardar? Verdade. Não se ele não guardar a casa, vão vigiar o sentinela. Se ele não guardar é Deus que guarda. É Deus que guarda. Só de nós estarmos aqui, se comunicando um com o outro aqui, tá Joab aqui do meu lado aqui, é o cuidado e a proteção de Deus. Porque quantos hoje não puderam contemplar a luz do dia? Quantos hoje desceram a sepultura? Quantos hoje que infelizmente está preso em alguma ferragem nessas estradas, em algum acidente? E nós estamos aqui saudáveis. Tudo isso por causa protegidos em nossas casas. Pelo cuidado de Deus. Né, João? Pelo cuidado de Deus. E nele confiarei. Meus irmãos, precisamos
ter a total convicção, a total certeza, Pai do Senhor, irmão Danilo, da nossa confiança em Deus. É inteiramente. A gente precisa confiar em Deus. O que é esse confiar em Deus? É que quando a tempestade bater, se Jesus está mandando você vir andar sobre as águas, é para não olhar para a tempestade, mas seguir direto, seguir reto, sem desviar o caminho. Precisamos ter total certeza da confiança no Senhor. Porque quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? Aquele que confia. Verdade. Não é, pastor? Aquele que confia no Senhor. Aquele que confia. Oi. Veio minha memória aqui agora, você fala de confiança aí. A respeito, Davi, quando ele foi diante do Golias, se ele não tivesse a confiança no Deus, que ele procurou viver um relacionamento, a primeira atitude que ele visse Golias era correr. E Golias ameaçando o povo ali durante 40 dias ali. E o povo havia perdido o quê? A confiança no Deus de Israel. O exército estava todo mundo com medo. Ninguém estava ali disposto a ir à batalha. Mas quando Davi ele confiou, ele foi diante do Golias, Deus deu vitória para Davi. Aí você vai ver vários exemplos. Daniel, quando lançou o decreto ali, ele confiou em quem? Confiou em Deus. Lançou ele na cova, os leões puderam tocar nele? Não tocou porque ele estava escondido na confiança em Deus. No lugar. Confiança em Deus. Os 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, que muitos conhecem como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados na fornalha, mas não perderam a confiança no Deus que livra. E dentro da fornalha, Deus livrou eles. O que falta em nós é o que a confiança. Um exemplo. Às vezes nós damos mais credibilidade à palavra negativa de uma pessoa. Você não vai conseguir, você não vai alcançar, essa situação não vai mudar. E nós desconfiamos do Deus que já nos liberou a palavra. E se Deus decretou uma palavra sobre as nossas vidas, pode passar céus e terra, mas Deus ele é fiel e verdadeiro para cumprir com a sua palavra. O que basta é nós confiarmos na palavra de Deus. Porque, infelizmente, hoje, as pessoas estão muito confiando vou falar aqui, né, em movimentos, né, em axiologia, né? Mas quando nós temos a confiança na palavra, nós não precisamos ficar pulando de galho em galho. Eu vou lá porque lá tem um profeta lá que é raio-x de Deus. A palavra de Deus é nosso raio-x. Se nós confiarmos na palavra, ela vai nos mostrar o caminho da garantia da vitória. É verdade. Aí, ó. Paz, bênção de Deus. Deus abençoe. Ó, pastor Santos, Salmo 18, verso 1 e 2, vem dizendo: Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Olha para você ver que lindo, né? Que ele ama Deus de todo o coração, sabendo que Deus é a certeza. Que ele confia no Senhor, de que Deus é o libertador, Deus é a rocha forte dele, o lugar seguro dele, a força dele. É nele que confia. Esse é o nosso Deus. A gente precisa amar esse Deus de tal ponto, gente. A gente precisa sempre confessar quem é Deus para nós. A gente precisa ter essa certeza em nossos corações. A gente precisa ter essa certeza. Você que está na live participando, você precisa ter a certeza de quem é Deus para você, assim como esse salmista, ele tinha a certeza de quem era o Deus dele. Ele poderia dizer, ó, você direi do Senhor, ele estava dizendo, eu vou dizer quem é o Senhor para mim. Eu vou dizer quem é o Senhor. Se hoje pedirem prova de fé, pastor, para alguns cristãos que tem aí, não vão saber nem dizer quem é Deus. Quem é o Senhor para ele. Não vão saber defender. Não vai ter a certeza. Não vai ter a convicção. Porque nunca tiveram um relacionamento pessoal com esse Deus. É como o senhor falou, às vezes é oba-oba, é movimento. Eu estou aqui hoje, amanhã eu estou ali. Ou tem um profeta raio-x aqui, tem um profeta ali. Entendeu?
Às vezes a gente precisa parar de correr atrás de voz humana para voltarmos para a Bíblia, para a gente conhecer quem é Deus. E às vezes Deus ele quer que nós aprendamos a ouvir Ele. E para ouvir Sim, Deus tem que haver uma sensibilidade. oração, joelho no chão, clamor, lágrima, E jejum. como tu citou aí o Salmo 18, né, que Davi falou que ele amava, né? Dependendo da circunstância dele, que ele amava a Deus. E hoje, infelizmente, hoje vivemos um tempo que há muitos adoradores que nós colocamos ele duas etapas. Aquele adorador sincero e o apático. Sincero é aquele que o Senhor está em busca, né? Que adora independente da circunstância, adora em espírito e em verdade. E o apático é aquele que barganha com Deus. Eu vou amar a Deus se Deus fazer isso por minha causa. Eu vou amar a Deus se Deus entrar com providência. Infelizmente, hoje as pessoas querem um amor de troca. E o amor de Deus, ele é aceito. Aí fica Sim, muito dando murro em ponta de faca. Aí, às vezes, sim, eu sim. mesmo, eu escuto pessoas me enviando mensagem, pastor, me aconselha em tal área, tal, tal, tal. É porque eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho feito isso, propósito, e eu não tenho visto a mão de Deus agir. Aí as pessoas esquecem que o tempo de Deus é qual? É o Kairos, né? E o nosso tempo é o Cronos. Verdadeiro. Nós queremos tudo no Verdade. nosso tempo. É uma geração, como eu sempre costumo dizer, a geração micro-ondas, que é tudo em 5 minutos. Mas quando eu amo a Deus, como o salmista destacou no Salmo 18 que tu leu aí, eu aprendo a esperar o tempo de Deus. Aí Isso. muitos, por não esperar o tempo de Deus, que é por falta de confiança nesse Deus, aí toma decisão precipitada, faz aliança com quem não é para fazer, firma um propósito com quem não é para firmar, tem aliança no mundo quando não é para ter, porque não confia na direção de Deus. E se eu estou na direção de Deus, na confiança de Deus, até os meus amigos, Deus vai direcionar quem é meu amigo e quem não é. Verdade, verdade. Achei essa fala interessante, na questão da confiança, porque tem sido muito difícil, viu, pastor? Tem sido muito difícil a gente ver pessoas confiantes realmente nessa questão. São pessoas que não esperam, como o senhor falou, são pessoas que não têm mais a convicção, agem pela força do braço. E isso tem se tornado rotineiro, são pessoas que, por exemplo, quer ver um exemplo de pessoas que são dessa maneira? São pessoas que hoje diz que estão crentes, mas amanhã não estão. São pessoas que hoje, eu converto hoje, amanhã já não sou mais da igreja. Amanhã não vou congregar, não quero saber mais de ninguém, ninguém ligou para mim, ninguém fala mais comigo, ninguém manda uma mensagem para mim, ninguém se preocupa comigo. E isso é preocupante, porque são meninos na fé que não aprenderam a confiar em Deus. É a questão que um tempo atrás a gente ia atrás daquelas pessoas que ainda não conheciam Jesus. E hoje nós estamos indo atrás de crentes que já teve uma experiência, passou pela experiência da regeneração, e hoje está desanimado na fé, você tem que ir lá, tipo, dar mingau novamente, dar um leitinho para a pessoa fortalecer, para voltar à presença. Foi ontem a preocupação do nosso pastor Anderson, porque as pessoas já não estão tendo mais aquela firmeza. Quantos hoje dentro do nosso próprio ministério, pessoas que nós conhecemos estão desanimadas na fé, não quer mais Deus, não quer mais se envolver com a chamada, com os propósitos, aí fica oscilando. Hoje ela quer Deus, amanhã ela quer o mundo, hoje ela quer a graça, amanhã ela não quer, hoje ela quer o ser usado, amanhã ela não quer. Aí você não entende a mente dessas pessoas. Aí quando você vai confrontar essas pessoas para dizer o que é confiar em Deus, às vezes te acha até mesmo que você quer ser mais santarrão, melhor do que certas pessoas. Aí às vezes a gente fica até meio recuado. Porque tem pessoas dentro do corpo de Cristo, se você confrontar ela, é perigoso ela vir até para cima de você. São pessoas que querem apressar a maturidade.
Eu vejo, por exemplo, estou falando aqui, eu estava me lembrando do exemplo de uma criança, um bebê recém-nascido, começa a andar geralmente com o quê? 10 meses, 11, um ano de idade, geralmente essa idade, né? Isso. Então, o que acontece? Como é que a criança vai? Ela não nasce já andando, isso é óbvio. Então, o que acontece? A criança ela vai passar pelo processo de aprender a caminhar, o processo de aprender a confiar. Isso é que acontece. Começa agora a ter os seus pais ali do lado, agora os seus pais começam a Verdade. ensinar a andar, colocar de pé, aí começa a dar o primeiro passo, começa a dar o segundo, até um dia que começa a caminhar sozinha, mesmo ainda caindo, mas sabe que o pai e a mãe vai estar ali. A gente precisa aprender a entender uma coisa, que quem confia no Senhor, de quem tem a total, sabe que Deus é um Deus, que é o Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele é Pai, que apesar de nos momentos que a gente vai cair, Ele vai estar lá com os braços estendidos para a gente segurar, para nos segurar. Não adianta eu apressar o processo de crescimento, porque a gente vai crescer no tempo de Deus, na vontade de Deus, na hora de Deus, tá? O irmão está perguntando o tema da live, a gente está falando sobre o Salmo 91, expondo um pouquinho os pontos do Salmo 91, irmão Luciano, tá? Deus abençoe, irmão Luciano aí, ó, amigo Luciano aí, ó. Bênção de Deus aí, ó. A gente está expondo esse salmo aqui, os versos, a gente está no versículo 2. Na parte dele, confiarei. Então, o que acontece? Não adianta eu e você apressarmos o processo de Deus, porque a gente vai acabar caindo e quebrando a cara. Mas quando a gente anda no tempo de Deus, na confiança em Deus, a gente vai caminhar nos momentos certos, a gente vai começar a dar os passos certos e a gente não vai se frustrar. O problema de muito cristão frustrado hoje é por conta disso. Quis apressar o processo de maturidade na sua vida, quis apressar o processo de Deus na sua vida, melhor dizendo, e acabou que quebrou a cara, acabou que deixou o evangelho, acabou que se frustrou na caminhada, não quer mais servir ao Senhor, sai e perde total confiança. Mas bora avançar, né, pastor Sandro? Hã? Bora avançar, né? Que a gente só está no segundo versículo ainda. É verdade. Foi como tu estava falando aí, para nós concluir esse versículo 2 e pro 3. Muitos hoje acham assim que Deus ele não tem a total o controle. E às vezes Deus tem uma chamada na minha vida e eu quero apressar esse processo. Aí eu cresço uma pessoa que não espera o processo do crescimento de Deus. Aí eu só cresço para ser o quê? Uma pessoa rebelde. Não obedeço à minha liderança. Acho que eu sou melhor do que fulano, eu acho que eu sou melhor do que ciclano. Por quê? Não espero o tempo de Deus, como Pedro botou aí, que é pular as etapas. E é degrau por degrau. Deus, ele não perdeu o controle da nossa vida. Tudo que ele tem na nossa vida é no tempo dele. Nós começamos no primeiro degrau da escada, nós queremos logo atingir o topo. E chegar lá em cima é fácil. O difícil é permanecer, né? O difícil é permanecer. Pastor Sandro é benção. Se deixar, ele vai até meia-noite. Sossega, relógio. Bora lá, pastor. Bora para o versículo 3. A partir do versículo 3, a gente pode acabar identificando as bênçãos da proteção de Deus, né? E como Deus protege seus filhos. Pode falar, pode prosseguir aí, pastor. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nós podemos anotar aqui coisas que Deus fará para aqueles que habitam no esconderijo. Primeiro, livrará do laço do passarinheiro. Segundo, livrará da peste perniciosa. Esse laço do passarinheiro aqui são palavras cheias de enganos, né? Os laços que às vezes até mesmo de pessoas que estão em nossas voltas. E o inimigo ele é astuto, né? E Deus está nos dando a garantia aqui que ele nos livrará. Ele vai nos livrar do laço do passarinheiro. Se nós estivermos escondidos do Altíssimo. Para deixar bem claro, o laço do passarinheiro, eu creio que todo mundo sabe que é uma arapuca. É isso. Para deixar bem claro que às vezes é que é laço. Laço vai falar, ué, será que é um laço? Alguma coisa? Não. Imagine agora uma armadilha para pegar passarinho. Uma arapuca.
Já fiz muita Tem arapuca. gente, pois é, tem gente que usa o visgo de jaca, né, também, né? É, Visgo de mas jaca, aquela arapuca. tentou, Usa um balde, uma rede. Quarta e quinta. Ai, ai. Então, o que acontece? É isso de que Deus está nos livrando. Deus está nos livrando da arapuca do inimigo, dos visgos de jaca do inimigo, daquilo que vai nos tentar e nos levar a sermos presos, a visgueira, como Pedro disse aí. E uma coisa interessante, pastor, quando Deus nos livra, ele falando aqui, ele te livrará do laço do passarinheiro. Deus pode nos livrar antes de cairmos no laço e durante o laço. Não é? verdade. E assim, Deus sempre vai nos alertar, Kelvin. Sim. De quanto E é o tão mar misericordioso que se a gente cair no laço, ele vai lá e nos livra. nos livra. Mas ele sempre nos dá a direção. Ela não vai por esse caminho, porque esse caminho você vai quebrar a cara. Mas nós sempre achamos, não, esse caminho é melhor. E caímos no laço, mas a misericórdia de Deus é tão grande que ele sempre nos dá uma oportunidade. Levanta, sacode a poeira e volta a andar no propósito que eu quero que você anda. Não E é? muitos tinham o propósito de Deus, mas devido à proposta de Satanás, caiu no laço que o diabo colocou. E você que está escutando, tá quase caindo no laço, dá tempo de voltar, porque Deus está te alertando. Gente, Deus tem alertado tanto nesses últimos dias sobre o laço. Porque qual é o laço? É o pecado, o diabo. Esse é o laço do passarinheiro. O que é que o diabo quer fazer com que a gente peque e nos afastemos de Deus, que erramos o alvo, erramos onde prosseguir, a forma certa como prosseguir. Então, precisamos estar atento, meus irmãos, ao laço do passarinheiro. A gente precisa ser aquele crente que deve não desconfiar, não é a palavra certa, desconfiar, mas acho que é melhor se aplica aqui. De andar desconfiando com o pé na frente e outro atrás, observando a situação, observando o campo, porque quando você observa o campo e você vê alguma fera, você já começa a ver algo que vai lhe atingir, que vai lhe prejudicar, corre. A Bíblia já fala, fugir da aparência do que, pastor? Do mal. Fugir da aparência do mal. Você vai lá, tá vendo o mal, você vai de encontro com ele. A questão hoje, infelizmente, assim, muitos acham assim, porque eu tô orando demais, tô jejuando demais, eu sou forte para vencer o pecado. E o pecado não se brinca, você tem que fugir dele. José tinha a proposta de Deus. Imagine se ele caísse no laço lá, na mulher de Potifar. Deus teria cumprido o propósito dele na vida de José? Poderia cumprir. Não é? Pela misericórdia de Deus, dá outra chance para José. Mas José fez o quê? Ele, correu, Fugiu. o ditado popular, né? Deu leão na pipa. Correu para fora. Aí hoje nós somos fortes. E com o pecado não se brinca, não. Se eu ver que eu vou cair no laço, eu tenho que me desviar do laço. Porque às vezes, sabe qual é o problema, Kel? É que as pessoas acham que o diabo brinca de ser diabo. E tem muitos cristãos brincando de ser cristão. Vivendo uma vida de aparência. Uma vida de aparência na presença de Deus, de fachada. E às vezes mostra uma coisa que ele não é. Aí o diabo ele se anda mesmo. E a gente precisa lembrar, como diz Efésios 6, versículo 11 e 12, que a gente precisa a gente precisa se revestir de toda a armadura de Deus, para que a gente possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, e assim por diante. A gente precisa estar atento, porque arapuca é cilada do diabo. Laço do passarinheiro é cilada do diabo. E a gente precisa estar atento a isso. E assim, como tu destacou aí, no livro de Efésios, você vai ver que aí, não me engano, é 4 categorias, né? De uma hierarquia de demônios, né? Principados, potestades, dominador desse século, né? As hortes malignas. E assim,
Hoje as pessoas, qual é a briga hoje? As pessoas brigando um com o outro. Entenda que por trás daquela ação que a pessoa está tendo é uma ação diabólica e as pessoas acham que é pela sua força física que ela vai vencer o pecado. E a Bíblia diz que nós precisamos orar e vigiar ou é vigiar e orar? É orar. Vigiar e orar para que não caia em tentação. Aí, pastor, mas eu Olha caí que- porque a carne é fraca. Pedro botou aí. Deus nos perdoa por cair, nos levanta novamente. Mas a consequência da queda permanecerão. Verdade. Sim, O homem e semeia, tem, certamente ele vai colher. sim, com certeza. A E lei da tem quedas semeadura. dessa que acaba. Pensa aí, se a gente tem que estar. Deus nos livra do laço passarinheiros, são comparados com um passarinho. Tem passarinho que cai na cilada do diabo que acaba quebrando a asa e nunca mais voa. Né? Verdade. Qual a quantidade de pessoas aí que não está voando mais? E a pessoa Que, que assim, nunca tive essa experiência, às vezes, como é que é? Eu nunca quero ter, que Deus me guarde, que Deus nos livra. Mas é uma pessoa que ela cai em um ato e para ela voltar novamente é difícil. Ela voltar ao que ela era antes, ela não consegue ser a mesma coisa, não. Infelizmente, você vê que tinha muitos que tinha graça, tinha presença, era referencial, e deu brecha pro laço, caiu e não é mais o mesmo, perde a credibilidade, né? Que não o é? homem pode, Desse jeito. você pode ser 100% ali, homem de Deus, usado. No dia que você erra 1%, os 99% não serve mais. As pessoas vão focalizar no laço que você caiu. Não, um exemplo, não um exemplo. Kelvin era homem de Deus, mas caiu no laço, que Deus livre, né? Mas é isso aí. Repreendido. Bora lá, pastor. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, do veneno, daquilo que pode lhe prejudicar. Eu vi uma tradução, ou foi uma opinião que a pessoa colocou, e ele falou da seguinte maneira, que Deus ele nos livra do veneno da calamidade, do veneno da destruição, daquilo que vem nos prejudicar. Que esse é o Deus que ele nos livra, que ele está a todo momento nos guardando, nos protegendo de toda desgraça, de toda peste que venha trazer desgraça, destruição, que venha atingir, que venha fazer com que a gente venha ter uma grande perda. Esse é o Deus que nos livra. Meus irmãos, dentro do contexto que a gente tem vivido, da história, dentro da nossa história, a gente tem visto uma peste atingindo milhões de pessoas, matado milhões de pessoas. Verdade. A gente vê muitas críticas, referente a isso, referente àquilo, mas deixa eu lhe falar aqui, se Deus não nos guardar dessa peste, ninguém mais vai nos guardar. Se Deus não nos guardar, se Deus não nos cercar, com a graça dele, com a misericórdia dele, vamos perecer. Não estou falando, não estou dizendo que Deus vai me livrar. Porque tem, por exemplo, pastor, sabe o que acontece? Tem muitos aí que têm tentado o Senhor Deus no meio da pestilência. Infelizmente, muitos pastores, eu vi uma notícia de um pastor norte-americano que ele falou que não ia usar máscara, que não ia se prevenir, porque Deus estava com ele e acabou morrendo. Ignorância, né? Ignorância, tem que se proteger. Voltando já para o tema, tem que se proteger, tem que se cuidar, tá? A gente precisa ter essa atenção. Deus nos livra? Livra. Se estiver dentro do plano dele de nos livrar, ele vai nos livrar. Ele vai nos proteger, ele vai nos cercar, ele vai nos guardar. A gente já viu tantas pestes. Fabiana destaca uma coisa aí, ó. O pássaro é alimentado primeiro para depois a arapuca ser armada. O diabo primeiro ele dá as bandejas, né? A tentação. Sim. Você começa a alimentar ali para o que você vê. E a tentação em si não é pecado. Pecado é você ceder à tentação. É a arapuca. Ele dá o alimento. Aí você começa a alimentar a sua alma, porque a janela do nosso corpo é o que? Os nossos olhos.
Tudo que nós vê, a gente começa a se alimentar. E aí o diabo começa só nos levar à próxima arapuca. E quando estamos dentro da arapuca, para sair é difícil. E tem gente que não consegue sair e acaba morrendo preso. Se o senhor não vigiar Então, a vamos lá. casa, vão vigiar o sentinela. Pedro botou aí. Isso. Então, pastor, olha para você ver. A gente não. Nesses últimos tempos, a gente tem visto tanta peste sendo levantada neste mundo. Febre amarela, ebola, agora mais recente, Covid-19. E fora outras que já tiveram, a peste negra, que matou milhões de pessoas. Então, o que acontece? Se Deus não nos guardar, gente, faz igual Pedro, se Deus não guardar, se Deus não derramar, não colocar sua proteção sobre nós, a gente será consumido. É Deus que nos guarda. Pai do Senhor, meu irmão Climério, Deus abençoe sua vida. Saudade de tu, nego. Homem de Deus aí, ó. Bora lá, pastor, versículo 4, bora adiantar aqui. Vamos. Não vamos terminar. Vamos terminar no 4. Se não der tempo de terminar hoje, depois a gente marca de novo para terminar, continuar. Bora lá. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade, escudo e broquel. Eita, quase não sai aqui. Parece que agora vem um alívio, né? Né, pastor? Pode comentar aí, faz o comentário aí. Aqui penas e asas aqui são figuras de proteção e cuidado. Aí nós podemos ver lá em Mateus 23, 37, né? Que, se não faz memória, que fala que Deus quis ajuntar o povo, como a galinha junta os seus pintinhos ali, mas só que o povo não quis. O povo de Israel não quis. E nós vamos ver aqui que a galinha, quando ela tem os seus pintinhos ali, que você encosta junto dela, ela vai logo para cima, né? Como aquela tamanho ali dos pintinhos ali de proteção. E você vê que durante ali a noite ali, os pintinhos vai tudo para debaixo das asas da mãe, da galinha ali, ó, proteção. E aqui fala de proteção e cuidado. Um exemplo, o povo de Israel. Esse povo teve um cuidado especial de Deus. Até hoje, o povo de Israel, né? Israel é praticamente um ovo para outros países. E ali, muitos minam Israel ali, mas não consegue. Por causa de quê? Do cuidado e da proteção de Deus para o povo de Israel. E hoje, Deus para a sua igreja. Deus, ele que nos protege, é Deus que cuida. E o cuidar de Deus em nossas vidas, é coisa que você não tem como descrever. Hoje as pessoas acham assim, Deus vai cuidar de mim, a pessoa só vê, às vezes, por lá, não, Deus vai fazer próspero de eu ter tanto dinheiro. Não. O cuidar de Deus todo dia você tem um café da manhã, tem um almoço, tem um teto para você se abrigar, tem uma cama para mais tarde você deitar, dormir um belo sono. Esse é o cuidar de Deus. Amanhã você vai se levantar, muitos vão para o seu trabalho, né? O cuidar de Deus. Deus cuida no mínimo detalhe. O pão cotidiano, o pão diário, todo dia, Deus cuida do seu povo. Deus cuida daqueles que estão buscando a Ele. Deus cuida daqueles que buscam estar debaixo das asas de Deus. Sim, sim. E algo interessante que a gente pode perceber aqui, pastor Sandro, é o seguinte, que a gente vê, às vezes, a gente tem dois tipos de proteção aqui, né? A gente tem uma proteção mais sensível, que o que é a pena? A pena é sensível, a gente pode dizer assim. Mas tem hora que Deus vai só nos cobrir com o manto de suas asas, mas vai ter hora que vai ter aquela proteção mais firme, aquela proteção mais firmada, como vem dizendo aqui no versículo, que é um escudo bibroquel, aquela proteção dura, que nada vai passar, que nada vai conseguir. Pastor Sandro? Oi. A gente já tem 1 hora falando. A gente vai encerrar essa live e vai voltar novamente para a gente fazer uma conclusão, a dar uma adiantada aí.
Pessoal, estamos encerrando e voltando. Estou esperando você lá, tá? Em nome de Jesus, agora vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar certo agora. George, eita glória. Já vai verificando o áudio aí, gente. Se tá adiantando, como é que tá esse áudio aí? Que esse áudio hoje tá uma bênção. Já dá uma verificada aí, Joab, como é que tá esse áudio? Jay, Deus abençoe, Jay. Essa irmã Inês, Deus abençoe também. Gente, o áudio tá bom. Como é que tá o áudio? Tá adiantando, não? Bora, Sandro, entrar aqui pra gente ver como é que tá ficando o áudio agora com o pastor Sandro. Amém. Fala aí, Sandrão. Bora ver esse áudio aí agora. Bora. Tá bom aí, Jéssica? Tá bom, Joab? Adail. Jaque. George aí, ó. Qual que tá bom agora, Pedrão? Jay falou que tá bom. Agora tá bom. Bora lá, pastor. Bom. Ele estava falando, Salmo 91, tá, pessoal? Deus é o nosso proteção, a nossa proteção. A gente está abordando sobre hoje o Salmo 91 com o pastor Sandro, tá? A gente está dando continuidade, a gente está no versículo 4, a gente estava fazendo um comentário do versículo 4, que ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará segura, a sua verdade é o escudo e o broquel, que Deus é a nossa proteção máxima. A gente pode dizer assim. E o fato dele ser a nossa proteção máxima, ele nos dá certeza, que é nos próximos versículos, né, pastor? Que ele nos cobre e agora ele vem nos dando uma certeza. Que certezas são essas? Que a gente não vai temer o espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. Vamos fazer o comentário, pastor? Vamos. O resultado de habitar no esconderijo, como tu falou aí, ó. Não ter medo do terror da noite. Não ter medo das setas que voam de dia. Não ter medo da peste. E não ter medo da mortalidade do meu dia. Eu anotei aqui umas coisinhas aqui. O salmista aqui, ele vai dividir em 4 categorias essa parte aqui. Primeiro, terror da noite. Inclui todo o mal que vem do homem. Aí, sequestro, roubo, assassinato, terrorismo, guerra. O pavor que, às vezes, vem do ser humano, que o homem pode fazer. Deus está nos dando a garantia de nós não ter medo do terror da noite. Né? E a segunda categoria de mal é a seta que voa de dia, a qual perfura, fere espiritualmente, física, mental ou emocionalmente. São setas intencionais. Essa classe indica que existe uma batalha espiritual. Essa seta aqui, vocês vão ver que eu destaquei aqui. Eu notei, né? Ela é uma figura que flechas, né? A flecha e ela vem quando ela é usada ali nas guerras naquele tempo. Ela vem e ela perfura. E a seta do inimigo, ela vai atingir qual é o campo de batalha que nós mais trava guerra espiritual, era onde? Na nossa mente, né? As setas do inimigo. E nós precisamos entender que há uma batalha espiritual. Às vezes as pessoas acham que o mundo espiritual não existe. E é o dia todo, o diabo bombardeando a nossa mente, jogando as suas setas, os seus dados. E aí nós temos que ter o requisito que o apóstolo Paulo nos dá lá a receita, né? Efésios capítulo 6, versículo
10 a seguir, que vai falar sobre as armas de Deus, e um dos itens é qual? É o capacete da salvação. Para que serve o capacete? Para proteger, né? Proteção. Proteção. Isso. E outra categoria aqui também, que é a peste, que assola o meio-dia, né? A peste. Como nós falou nos versículos anteriores. E nos tempos bíblicos, quando se falava de peste, referia-se às doenças como a lepra, naquele tempo, que um leproso, ele às vezes estava condenado. Ele não teria cura, né? Dependendo da lepra. E essa peste aqui, como ela falou, muitas enfermidades hoje têm surgido, que essa hoje é do coronavírus, né? Covid-19, que até mesmo a medicina acha que não tem a solução para resolver esse problema. E Deus está nos dando a garantia de nós não ter medo da peste. Por quê? Verdade. Ele é o nosso refúgio. Ele que nos guarda. Então, essa é a garantia daqueles que confiam em Deus. Não ter medo do terror da noite, não ter medo da seta que voa de dia, não ter medo da peste, não ter medo da mortandade. A mortandade é um mal a qual assola toda a humanidade. O homem não tem o controle sobre a morte. E Deus está nos dando dizendo, não tenha medo. Verdade. Fala um pouco Algo aí. interessante. Para aproveitar da parte do senhor, irmã Jamile, que entrou, parte do senhor, pastor Antes, também entrou aí, nosso pastor. Tá aí. Algo que eu acho interessante nessa passagem aqui, Pedro, sabe o que é o Pedro? Ó? Sandro. É que eu li Pedro dando a parte do senhor ali, saiu Pedro. Algo que eu acho interessante aqui é que você pode ver dia, noite. Ou seja, Deus nos protege 24 horas por dia. Verdade. Ele é o Deus que nos guarda em todos os momentos. Ele é o Deus que nos livra de todo o mal. De manhã, por exemplo, qual a hora que as pessoas geralmente têm mais medo? É à noite. À noite. Depois de ver. Não temerás o espanto noturno. Por que a gente não vai temer o espanto noturno? Porque ele é o nosso escudo. Ele é o nosso broquel. Ele nos guarda debaixo de suas asas. E nem a seta que voe de dia. Ou seja, vai passar o período de horas. Deus vai continuar nos protegendo, nos guardando, nos livrando. Nem a peste que ande na escuridão, ou mais uma vez na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. Eu tinha tempos atrás, eu até lembrei, antigamente, mortandade que assola o meio-dia, dentro da igreja, às vezes era um demônio que agia, mas às vezes era uma falta de entendimento. Não sei se você já ouviu falar disso. Não me recordo, não. Eu já ouvi falar que aí fazia aquela conexão com o texto do filho da... Foi Elias ou foi Eliseu que deitou, que o menino foi levar a comida para o pai e acabou morrendo. Eu não me lembro, acho que foi da Sunamita, né? Eliseu aí. Isso. Aí tem gente que fala, foi um demônio que age ao meio-dia, matando as pessoas. E isso eu falo, meu Deus, que conexão sem nexo. Sem totalmente nexo. Às vezes não é isso. É que Deus está falando, ei, eu sou a tua proteção todos os dias, todas as horas. E como você é um cristão que crê em Deus, você precisa compreender e entender que em todos os momentos, de dia e de noite, é Deus que te guarda. Elias, Adailton colocou aí, Adailton lembrou. Que Deus te guarda em todos os momentos. Ele te livra da morte, ele te livra da seta, ele te livra do laço do passarinheiro, ele te livra do espanto noturno, ele te livra do mal, de todo tipo de mal. Ou seja, manhã, tarde, noite, madrugada, Deus está te guardando, Deus está te protegendo, Deus cuida de você. E às vezes a gente não tem essa total confiança de que Deus está ao nosso lado. Por exemplo, eu sou motorista de aplicativo. O que acontece? A minha confiança de quem me guarda é Deus. De quem me protege é Deus. Oi? Você vai pegar pessoas ali que você nunca viu, nunca teve um contato, não conhece. E assim, isso. Deus
tem dado, né? Deus não dá também. Não só nisso, mas, por exemplo, às vezes tem gente que tende a murmurar, por exemplo, aconteceu algum acidente. As pessoas tendem a reclamar, murmurar. Mas o cristão, ele não pode murmurar, reclamar. Ah, Deus, por que disso? A gente tem que entender. Se a gente sofreu um acidente e está com vida ainda, foi porque Deus protegeu. Verdade. Foi porque Deus guardou. Ah, então quer dizer que quando morre Deus não protege? Não, Deus protege, Deus guarda, tá, irmãos? Só para deixar bem claro isso aqui, que Deus está na direção e no controle de nossas vidas. Deus é altíssimo e soberano e Ele sabe o que faz. Ele sabe quais são os caminhos certos para mim e para você. Tá? Deixar bem claro isso aqui, não estou falando, não tô dando um ponto final que Deus vai nos proteger de tudo. Não. Pode acontecer de um dia ter uma fatalidade com nós? Então, pode, porque somos, além de sermos seres mortais, Deus está no controle de nossas vidas. E às vezes possa ser que Deus possa estar até mesmo nos protegendo do inferno. Verdade. Entendeu? De a gente se perder no meio da caminhada. Tá? Então a gente precisa ter essa certeza de que Deus é o Deus que nos guarda. Quando a gente avança para o próximo versículo, que é o versículo 7, olha para você ver, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha para você ver como é lindo. Parece que esse versículo aqui, toda vez que eu leio esse versículo, pastor Sandro, eu tenho uma ideia de uma guerra, de como se eu estivesse dentro de um campo de batalha, 1000 pessoas caem do meu lado, 10.000 caem à minha direita, mas Deus que me guarda nesse campo de guerra. Verdade. Ele botou aí um texto aí, ó. O homem, infelizmente, nos momentos de tribulação, só vê a parte negativa, a terra mana leite e mel, mas ele olha, a terra mana leite e mel, mas ele olha para... Eita, cadê? Mas ele olha para os gigantes. Isso é verdade. É porque às vezes a gente tem a tendência de olhar para as nossas impossibilidades primeiro, e a gente, às vezes, o fato de a gente olhar para as impossibilidades, para aquilo que está impossível na nossa frente, a gente esquece que tem um Deus que para ele nada é impossível. A questão que eu assim, colocou aí é assim, nós só vê Deus, se é Deus na nossa vida, se tudo está indo de acordo com a nossa visão. Se eu tá tudo dando certo para mim, Deus vai me virar. E quando Deus complica tudo, nós não entendemos nada porque Ele complicou alguma situação, aí nós começamos a murmurar. Ah, Deus, por que o Senhor permitiu a porta fechar? Deus sabe o que Ele faz. Ah, Deus, por que o Senhor permitiu essa enfermidade chegar? Ah, por que o Senhor permitiu que esse negócio não ia dar certo? Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. E quando nós temos na direção de Deus, nós sabemos que sempre Deus tem algo melhor. Se não deu certo, ele era a vontade de Deus. Olha para você ver que interessante. Quer ver um que sabia e que tinha confiança no Senhor? Jó. Para quê? O homem tinha tudo em um dia. No mesmo dia perde tudo. Mas murmurou? Pelo contrário, eu sei que meu Redentor vive. Jó perdeu tudo, só não perdeu a confiança em Deus. A confiança. Nós podemos perder tudo, só não podemos perder a confiança. Deus permite acontecer para entender que Ele é Deus na nossa vida, para reconhecer que só Ele pode nos livrar de tudo. O controle de tudo está no Deus. E eu mesmo, pastor Sandro, eu tenho provas disso, de que Deus tem um cuidado especial, porque Deus tem cuidado de mim, de minha família, e creio que Deus tem cuidado da sua família também, meus irmãos. Eu falo, quando eu já tive um acidente de moto, que era para mim estar todo quebrado. Minha esposa, por exemplo, teve uma vez que eu fui trabalhar, para você ter ideia, eu fui trabalhar, quando eu fui trabalhar, estou indo com o meu caminho na minha mão, daqui a pouco, 1º de janeiro do ano passado, daqui a pouco o carro, com 3 pessoas dentro, alcoolizadas, coloca o bico do carro na frente da moto. Não consegui desviar. Bati a moto e saí rolando. Rasguei a roupa todinha. O sapato pocou. Era para mim ter mais hematoma, mas para a honra e glória do Senhor eu não tive nada. Foi Deus que me guardou. Deus foi minha proteção naquele momento. Deus foi aquele que Ele me cercou. Eu já tive um acidente numa vizinha que eu tinha, era sofridinha.
Eu passei por cima do carro, eu voei, quando a única coisa que foi, pocou só o sapato só. Deus guardando, Deus protegendo, tá? Não sou isento de que algum mal venha acontecer, mas mesmo que aconteça, Deus nos guarde. O Ruth está falando aqui que ninguém vai querer mais pegar carona comigo. Mas Deus é fiel. Ô, gente, mas é Deus guardando. Eu, quando, por exemplo, eu conto como testemunho, quando eu era menor, meu pai foi prestar socorro a uma vizinha aqui, e o que acontece? O cara tava uma pampa, era pampa, pra você ver como o carro era velho, o do cara. A pampa tinha cinco ou seis pessoas dentro, e o cara que tava dirigindo a pampa tava alcoolizado. Pega e bate de frente no carro de meu pai. Até hoje eu tenho uma cicatriz aqui. Eu peguei, acho que na época foi 19 pontos na testa. Acho que literalmente, naquele dia eu tomei. Levei injeção na testa. Nunca tinha levado injeção na testa. Pensa um trem que é ruim. Anestesia. Aí, Deus me livrando, Deus guardando. Então, Deus sempre guarda o seu povo. Deus sempre livra o seu povo. A gente não tá isento, gente, de que não venha acontecer. Não, pelo contrário. Pode acontecer com qualquer um. Você pode ser assaltado, você pode acabar sendo, vamos falar, apanhando na rua, possa acontecer algum acidente, mas é Deus que guarda a gente. É Deus que nos livra de todo o mal. Às vezes a gente ora, às vezes, só para terminar aqui e concluir, pastor, às vezes a gente ora, Deus nos livre do mal, e às vezes a gente esquece das nossas orações. Verdade. Pode falar, pastor. Aquele que a pessoa fala assim, quase, um pouco, se eu não fosse rápido, você vai, às vezes um carro passa ali, de repente dá um triste. Eu fui rápido, não, foi a mão de Deus. O livramento de Deus nos mínimos detalhes. Porque o diabo, ele é 24 horas também, tentando nos levar a perecer, a quebrar o propósito de Deus na nossa vida. Se o diabo ele pudesse, ele já tinha nos matado. Ele pudesse. Mas o interessante é que quando esse 1.000 caras ao teu lado, 10.000 a teu direito, não será atingido. Nós estamos, como tu falou, dentro de um campo de batalha. Como a irmã falou aí no mundo espiritual. Se Deus abrisse a nossa visão espiritual, o que é de demônio guerreando com anjos focar as nossas vidas, nós vamos ver nos versículos mais embaixo sobre anjos. É os livramentos que Deus nos dá, né? Sim. Sim, Deus nos dá esse livramento. Tá, gente? E quando 1.000 cairão... É que às vezes, pastor, tem uma coisa que é interessante. E às vezes eu fico aqui pensando, tem muita gente que pega esse versículo e interpreta de forma errada. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Às vezes cria um misticismo em cima deste versículo. Olha o que Pedro colocou, Deus nos livra com um atraso, um cancelamento, numa virada de rosto. Então Deus nos livra. E às vezes transforma isso aqui, esse versículo da Bíblia, abre, como o senhor falou quando a gente iniciou nos estudos, falando que abre, lá está empoeirado, como se fosse um salmo que fosse lhe proteger de tudo. Poxa, eu estou coberto. Fazer igual um dia eu ouvi uma pessoa contando numa pregação, e ele falava que tinha uma certa igreja que estava fazendo uma campanha do Salmo 91, imprimiu o Salmo 91, colocava dentro da água e a pessoa tinha que beber com papel para ser protegido. Eu vi uma heresia brava, pegou e jogou a Bíblia dentro de um azeite, numa vasilha de azeite. E ali estava tipo, diz que estava extraindo de dentro ali toda a palavra de Deus ali para o povo, e aquele óleo ali ia fazer a diferença. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui, meus irmãos. É algo que você precisa estar atento. Porque às vezes a gente pensa que nunca vai acontecer
comigo. A gente tem, não é, pastor Sandra? A gente tem essa. A gente tem isso, infelizmente, esse orgulho, mano. Já nunca vai acontecer, eu nunca vou pegar, minha família nunca vai ter. Como diz um amigo meu, o nosso telhado é de vidro. É E a verdade. gente precisa tomar cuidado com isso, tá? O fato de você não estar sendo atingido agora não quer dizer que você é o super-homem e a super-mulher. A única coisa que quer dizer é que a mão de Deus está repousando sobre a sua vida e está tendo misericórdia, tá? Aí os irmãos começam a colocar o testemunho. Eu caí do primeiro andar e quebrei só o tornozelo. Teve um irmão lá Aí na frente que vai colocou Deus. da popzinha. Tá vendo? Só foi eu, não. Aí os irmãos aí também acontece todo mundo, mas a gente tem que aprender a glorificar a Deus até nesses momentos, tá? É certo Aí deixar não a perdoa. Bíblia aberta no Salmo 91. A irmã Jaqueline está dizendo aí. É certo deixar a Bíblia aberta. Isso, segundo ela não falou, às vezes é um misticismo, né, Kel? Porque a Bíblia Sim. deixa a Bíblia aberta lá na estante, lá no Salmo 91, não vai surgir efeito nenhum. O Mas efeito não é, lê. o efeito é examinar, ler e colocar em prática. É Deixa, isso. aí, Tem, tem que ser vivida, colocada em prática. ela Porque não tem muita gente que coloca no 91, mas não lê, não compreende, não medita na palavra do Senhor, não guarda, não guarda a palavra no seu coração. A irmã Jéssica, eu sofri um acidente de caminhão grávida de 5 meses e o Senhor nos livrou. Glória a Deus por isso. É Deus quem livra, gente. Mateus me contou esse testemunho aí de Jéssica aí, ó. Mateus me contou com detalhe aí como é que aconteceu. Foi forte. Pense aí, é Deus que livra, tá? O efeito é guardar no coração. Esse é o efeito. A palavra do Senhor, ela tem que ser lida, vivida e guardada no coração. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, há alguns ainda que se sentem o super crente dentro da igreja. Como é que é o super crente? Eu vou brincar com o pecado. Vou brincar com a tentação. Mas eu vou resistindo. Mas chegar uma hora que um abismo chama outro abismo e tu vai cair nesse abismo. Você não é super crente. Você é dependente de Deus. Você tem a crença e a confiança no Senhor, tá? Você precisa falar, 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Cuidado, meu irmão, com Ele isso. colocou aí, ó. Cuidado. A Bíblia é viva quando é meditada. Se não é lida, é um livro qualquer. Infelizmente, hoje nós vemos uma crise de identidade de muitos cristãos porque a Bíblia está fechada. Porque se eu leio a Bíblia, examino a Bíblia, eu não vou dar dor de cabeça para a minha liderança, não. Porque a Bíblia vai me mostrar o que é certo e o que é errado. Onde eu preciso obedecer. E às vezes, infelizmente, hoje você vê que esse Salmo 91 aqui, ó, tornou-se um misticismo entre os próprios cristãos. Isso que era para conhecer a pureza da palavra, a verdade, guardar na tábua do coração, para viver a experiência com Deus. Eu já vi uma situação de uma pessoa querer expulsar um demônio lendo o Salmo 91. Não é de rir, não, mas é coisa séria. É estreito. A falta de sabedoria, entendeu? É falta de sabedoria. É complicado. Mas sabe por que isso? É porque a igreja, infelizmente, em um determinado ponto da história, começou a aceitar o misticismo dentro dela. E esse é o grande problema, que quando o misticismo entra da igreja, para sair dá trabalho. Porque eu falo da questão do brasileiro. O brasileiro gosta da figura mística. Ele gosta do misticismo. Você pode ver em algum... às vezes possa ser é a Arca da Aliança passando dentro da igreja, é isso, é aquilo. Gente, quem salva é Deus. E a nossa salvação só vai ser alcançada quando a gente lê essa palavra. Tu tocou no assunto aí que até mesmo o pastor Anderson estava pregando, ele falou do fogo estranho, né? Hoje há muitas inovações dentro dos templos, né? O misticismo, trazendo os utensílios
os utensílios, que às vezes não vai ter efeito nenhum, porque não adianta você tocar na arca, numa figura de uma arca, se você não ouvir a palavra. Não vai ter efeito nenhum. O efeito é ouvir, obedecer e praticar. Tá. Você não é super-homem, você não é Mulher Maravilha, tá? Você não é invencível, cristão. Por isso que a Bíblia fala, já foi até falado na live anterior, vigiai e orai, tá? O espírito está pronto, mas a carne é fraca, não vai tentar a sua carne, tá? Não vai achar que você vai conseguir sozinho, que você tem força para vencer a tentação. Se Deus não tiver convosco, você não consegue. Se Deus não derramar a sua misericórdia, você não consegue. Se Deus não derramar a sua graça sobre a sua vida, você não vai conseguir ficar de pé. O que nos mantém de pé hoje é a graça do Senhor. E essa graça tem que encher a gente todos os dias. Por isso que todos os dias a gente tem que se humilhar diante de Deus e dizer: Deus, eu preciso do Senhor nesse dia para que eu venha permanecer de pé diante das batalhas da vida. Bora lá? Vamos. Eu estou perdido no horário, que é isso aí. 20 para as 10, pastor. Já tem quase 2 horas que a gente está falando aqui. Versículo 8. Mané tá rindo ali, que é o... Mané tá rindo ali, ó. Daqui para meia-noite não termina. Ô, glória! Se o povo aí, a gente vai continuando, viu? Se não, a gente adianta e ó. Fazer igual o pastor Anderson sábado, 11 horas, o pastor ainda estava respondendo pergunta. Vai colocando joinha aí se você quer que continue. O versículo 8. Glória. Bora lá, pastor. Vamos, foi. Eu vou comer uma coisinha aqui que minha esposa fez um mousse, ó. Ô, glória. Já tá aqui do lado aqui, só comendo. Eu falei para Fica nervosa. George aí, ó. George só fica dando a alfinetada aí, ó. Eu falei, pastor. Posso ir pra ele? Bora, pastor. Olha. Bora, Kel. Ih, pastor Sandro, ninguém colocou um joinha aí, ó. Como é que eu comer aqui, ó? Pega o Salmo 119. Pode fazer visita aí, ó. O versículo 8, Kel. Senão nós tá aqui. Nós temos Bora, ô, pastor. Bora falar sobre o 8, o 9 e o 10 e a gente encerra? Amém. Bora lá. Pode ler, pastor. Pode avançar. Mas não falou ali, se nós não terminar, vai ter um arrebatamento para continuar aqui. Ô, glória! Paz Rafa, paz Davi, que entrou aí na live agora. Deus abençoe as nossas vidas. Bora lá, versículo 8, pastor. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. O que é essa recompensa dos ímpios, pastor Sandro? A recompensa dos ímpios é a vida de pecado que eles vivem, né? Eles vão ter a recompensa. Se eu estiver errado, você me corrige aí. Mas a prática do ímpio é só pecar, viver a vida que eles vivem na prática do pecado, mas a recompensa deles vai vir. E essa recompensa está mais próximo do que nunca, né? Jesus está voltando e o acerto de conta vai vir. E até mesmo muitos têm questionado, né? O nome de Deus desse dia tem sido tanto banalizado pelo ímpio. Você vê que no carnaval o que eles fizeram com a figura, beliscando aí, ó. Com a figura de Jesus Cristo. E aí muitos falam que o que está acontecendo hoje, essa pandemia aí, é somente o dedinho de Deus agindo.
O juiz já está começando. E aquele que é justo, o homem que é justo, o homem vai só olhar e vai ver a recompensa dos ímpios, como a Bíblia diz. Que aquele que confia no Senhor, tem em Deus a sua habitação, o seu lugar secreto, o seu Altíssimo, sabe que Deus é o seu escudo, o broquel, ele não vai deixar que nada o atrapalhe da sua visão de Deus. A única coisa que vai acontecer é que ele vai observar a queda do ímpio, a perdição do ímpio. E a recompensa será dura para as pessoas que são ímpias, que não têm a sua confiança em Deus, que não têm o seu derramar em Deus, que não têm a sua vida em Deus. Infelizmente, vai ser muito duro isso para esses que não têm a total confiança em Deus. São esses que não têm a sua vida alicerçada em Deus, que não têm uma certeza de quem é Deus para a sua vida. Pedrão, estou beliscando aqui o murro, você não veio hoje, ó. Mas bora lá, pastor, versículo 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Pode falar, pastor Sandro. Versículo 9, porque tu és, Senhor, o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Como você vê que esse versículo 9 é praticamente o que nós explanou no primeiro versículo. Né? Esse versículo 9, nós fomos observar, é praticamente o que nós explanou no primeiro versículo. Que o Senhor é o nosso refúgio. Ele é a nossa direção, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa resposta, Ele é tudo para nós. O Senhor. É Ele fazendo novamente uma confirmação do que Deus é para ele. Que ele pode passar por todo, o Pedro colocou aí a Apocalipse 20:15, a recompensa dos ímpios. Que ele pode passar por todos os processos, que pode se levantar, pode vir um espanto noturno, a seta que voa de dia, pode 1000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas que o salmista está dizendo aqui, que ele sabe quem é o refúgio dele, aonde é o esconderijo, o local secreto dele. Tá? E nestes últimos dias, na verdade, eu tenho parado para reparar muito sobre isso. Que muitos, vou colocar muitos, é melhor dizer, muitos redescobriram um refúgio no Senhor. Outros estão fugindo do refúgio de Deus. E poucos têm buscado o verdadeiro refúgio. É algo que é interessante. Tem gente que tem redescoberto, pastor Sandro, um refúgio, um lugar secreto. Vou colocar esse refúgio como um lugar secreto. Tem gente que tem voltado a descobrir um lugar secreto em Deus, dentro de suas casas, porque tinha se esquecido faz tempo disso. Tinha se esquecido do quarto de oração, do quarto de intercessão. Oi? Tinha se esquecido de meditar na palavra, né? Se envolver com Deus. Aí Deus sentiu toda essa circunstância. E assim, infelizmente, muitos, por essa circunstância, desanimou na fé, né? Não voltou a entender que Deus permitiu isso para voltar à prática que ele tinha antes, de orar, de buscar. A prática, né? No início, orava 3 horas da manhã, acordava de manhã cedo, já glorificando, passava o dia glorificando, sentava na mesa à tarde para ler a Bíblia. Aí foi passando o tempo, foi relaxando. Aí hoje Deus está permitindo o quê? Fechei o comércio, agora volta para o refúgio. Tá ali, irmã Fabiana, tá ali deitada. Tá ali. Mas não tá comendo mais não. Mas tá acompanhando a live aqui, tá escutando. Então, a gente pode perceber, pastor Sandro, que isso tem sido uma oportunidade, paz, que Deus tem nos dado para a gente voltar para o refúgio. Voltarmos
para o lugar secreto, o lugar de oração. Deixa eu conclamar, deixa eu te inquietar aqui, cristão. Você tem buscado refúgio em Deus? Ou você tem buscado um refúgio numa Netflix, numa série? Onde é que você tem mais gastado seu tempo nestes últimos dias? Estreitou. Tem muita gente, hein, pastor? Tem muita gente que, infelizmente, acaba gastando, vou colocar aqui, não só dona de casa, mas marido em geral, acaba mais tempo gasta o seu tempo, na verdade, mais dentro de suas casas, nos afazeres domésticos, do que muitas vezes parar um pouco para orar, para falar com Deus. E Deus tem dado essa oportunidade, porque quando eu estava trabalhando, quando o comércio estava aberto, era o seguinte: eu não tenho tempo para orar, eu estou cansado. Aí eu não consigo ler a Bíblia de noite, que me dá um sono. Aí Deus permite o comércio fechar. Pronto, agora você tem a oportunidade para ler a Bíblia de dia, você tem a oportunidade para orar de dia, você não está cansada, você não está cansado, você está ficando dentro de casa, alguns estão recebendo um auxílio ainda, né? Outros. E fazer o que o Pedro colocou aí, é triste ver que só os que tinham o hábito de ir ao lugar secreto antes estão usando a quarentena para se aproximar de Deus. É triste ver que só os que tinham, sim, são poucos que têm se aproximado. Entendeu? Deus está chamando o seu povo para voltar ao lugar secreto. Deus tem me chamado você, tem chamado você para voltarmos a este lugar, o lugar secreto, o refúgio de Deus. Porque a gente tem que aprender que a gente não deve só buscar Deus nos momentos de necessidade, nos momentos que a gente precisa, mas que a gente deve buscar Deus por saber que Ele é o nosso Deus. Ao você ver, o salmista vem dizendo lá no verso 2, né? Ele é o meu Deus, o meu refúgio, é minha fortaleza e nele confiarei. E o fato de eu confiar nele, eu sei que ele é o meu Deus, eu devo buscar o lugar secreto. Por prazer de saber que ele é o meu Deus e eu quero estar perto dele. E hoje, vamos buscar Deus pelo que Deus pode fazer. E se for olhar a oração, ela envolve vários pontos, né? Confissão, petição, adoração, louvor, intercessão, mas nós só fica só em uma tese, só no ponto. Deus me dá. Aí um certo pregador, renomado, ele pregando, que a ilustração que ele deu é bem grande, mas para resumir, a moral falou assim: quando você dobra o joelho para orar, o que Deus pensa a teu respeito? Porque tem pessoa que não tem a prática ali de sempre ir lá no lugar secreto orar, porque tem prazer em querer conhecer a Deus, e querer se envolver com Deus, mas só vai para oração quando está necessitado. Aí Deus pensa nessa pessoa: fulano apareceu na oração, ó, tá precisando de uma resposta, e aí? Aí Deus permite o processo dar mais uma apertada, porque o processo da luta dói. E Deus sabe como trabalhar no vaso, que ele é o orelho mesmo, né? Ele sabe como apertar, como moldar. Aí o músico fica, tá doendo aqui, tá machucando aqui, mas ele sabe como trabalhar. Às vezes, pastor, o senhor falou de oração, me lembrei, eu estava conversando com um irmão, fiz uma chamada de vídeo com ele, ele estava comentando dos homens que oram bastante tempo, né? Ele falou: ô Kelvin, onde é que arruma tanta palavra para falar? Só que às vezes eu aprendi uma coisa, que lugar secreto às vezes não é por muito falar. Às vezes o lugar secreto é você saber esperar ouvir a voz de Deus. Que às vezes o lugar secreto é a gente ficar calado e escutar Deus falar. Escutar o Espírito Santo de Deus nos envolver. Deus abençoe, George. Ora lá por nós. Deus abençoe. Bora lá, pastor Santos, para a gente adiantar. Então, meus irmãos, vá para o lugar secreto. Às vezes, chega no lugar secreto, não fala nada não. Fica quieto, fica em silêncio. Às vezes a gente precisa ter a disciplina de escutar mais do que falar. Hein, Kel? Eu tento falando, eu me recordei de eu estar ministrando para os jovens lá, falando sobre intimidade, né? E Deus leva você para o lugar secreto, às vezes Deus te dá algumas revelações no lugar secreto que você quer arrumar para todo mundo. E às vezes só entre você e Deus. Deus te dá alguma visão, alguma coisa que Deus só quer que fica para você.
Mas nós queremos não, eu preciso compartilhar com os irmãos, para os irmãos achar que eu estou cheio de Deus. Lugar secreto é se esconder, não é se amostrar. Lugar secreto é lugar de anonimato e não lugar de estrelato. Versículo 10. Versículo 10. Pode falar, pastor. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Deus aqui está nos dando uma garantia para aqueles que escondem o seu refúgio. Ele está nos dizendo, nenhum mal te sucederá. Está garantindo. Nem praga alguma chegará à sua tenda. Mas se nós estivermos debaixo da direção perfeita que Deus quer que nós estejamos, obedecendo. Verdade. Aí entra a pergunta. Será que nós temos obedecido conforme Deus quer que nós obedecemos? Aí entra a pergunta, do que queixa o homem? Né? Muito já sabe a resposta. Verdade. Vai lá. Verdade, viu, pastor? E- Nenhum mal te sucederá, nem praga algum chegará à sua tenda. Eu só fico aqui pensando, eu fico aqui pensando, toda vez que eu leio isso, eu fico pensando, nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. O que é isso quer dizer? Porque é para qualquer um isso? Não é. Somente para aqueles que confiam em Deus. Você pode ver que esse salmo, tá certo, Pedro? Vou lembrar assim, que esse salmo, pastor Sandro, é a certeza da confiança de alguém por Deus. Ele tem uma confiança, uma convicção em Deus. E ele sabe que o fato de ele ter Deus em sua vida, que Deus o guardará. Não vai chegar praga, não vai chegar mal nenhum, vai acontecer, porque a sua confiança está em Deus. Verdade. Mais alguma coisa, pastor? Não, vamos. Faça suas considerações finais. Foi boa a live, né? Ficou alguns versículos aqui ainda para explanar, mas eu creio que Deus falou com os irmãos aí, né? A experiência minha, a primeira live, né? Fiquei meio receoso assim, Pedro ainda ficou zoando lá que eu ia correr, mas foi muito produtivo. E eu creio que vai ter mais, né, Kel? Vamos fazer aí. Vai sim. E Deus Será abençoe. assim, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, abençoe a vida de Kel, abençoe a todos que esteve aí interagindo conosco aí, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, gente? Muito obrigado. Deixa eu lembrar aqui. Sábado, a gente vai estar mudando. Geralmente a gente faz as lives na segunda-feira, mas a gente vai estar mudando para sábado, de 15 em 15. E sábado, dia 2 agora de maio. Quem vai estar conosco vai ser o pastor Wellington, ali de São Paulo. O que pregou na festividade? Pastor Wellington. É bênção. A gente conseguiu, a gente marcou com ele. Ele vai estar com a gente na live, sábado, dia 2. É 7 horas, Pedro, ou é 8 horas? Agora me veio a dúvida no horário. Responde aí pra gente rapidinho. Então ele vai estar conosco. Compartilha, homem de Deus, conhecedor da palavra, né, pastor Sandro? Verdade, né? Ela é profunda. Ela é professor, o homem carrega a Bíblia, tá? O homem vive Bíblia, prega a Bíblia, bênção de Deus, tá? Então, sábado, fique conectado nas redes sociais. Você que queira estar nos seguindo, sempre aparece aí em cima aí vai caneta aqui, ó. Aqui, geralmente aparece aqui, ó, em cima, o meu nome, o nome do pastor Sandro na sua live aí, quando você está nos acompanhando. Nos segue lá. A gente sempre está colocando. Pedro também, tá, pessoal? Ele também participa. Uma semana é no meu celular, outra semana no celular dele, para a gente compartilhar, até a gente criar um próprio Instagram, Papo de Crente. Joab, Deus abençoe a sua vida, tá? Enquanto Pedro confirma, deixa eu ver, cadê Pedro colocou? 7h30, aí, ó. Pessoal, sábado, dia 2, 7h30, tá? A gente vai ter uma live Papo de Crente com o pastor Wellington, não perca, vai ser bênção de Deus, tá? Vamos estar falando sobre um salmo também. Os salmos são lindos, ele edifica a nossa vida pra caramba. Olha lá, a irmã Joab, vai pra casa. Pastor Sandro, ora aí pela gente em nome de Jesus. Amém.
Senhor, meu Deus e Pai, neste momento nós queremos te louvar, por este momento que passamos na tua presença, esperando a sua palavra. Que o Senhor venha abençoar cada vida que esteve conectado conosco. Que o Senhor venha a cada dia abrir o nosso entendimento, meu Pai, nos levar a ter sede e fome de conhecer os teus mistérios. Pai, nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sandrão, mais uma vez, muito obrigado, tá? Amém. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Você é bênção de Deus em nossas vidas. É Tá? a bênção apostólica. Bênção apostólica, vixe. Deus abençoe também a vida de suas famílias, Levi, Marina, tá? São bênçãos de Deus também em nossas vidas. A gente ama vocês de coração mesmo, isso. Eu chamei a Marina para participar da live, mas ela correu, cara. Ah? Eu chamei a Marina para participar, mas ela correu. Deixa pra próxima. Da próxima a gente faz uma live de casal. Coloca o Ruth e ela aqui. Aí tu chama a Marina aí também. Vamos fazer o papo de casal. É bênção. Deus abençoe. Pessoal, Deus abençoe. Brigadão. Até sábado, 7h30 da noite, tá? Dia 2, sábado, 2 de maio, 7h30, aguardamos vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Deus abençoe. Paz do Senhor. Paz.